Olá, galera, turma do nono ano. Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, tá? Só relembrando, aqueles que ainda não me enviaram a nossa atividade avaliativa, por favor, tá? Me enviem o mais rápido possível para a gente poder colocar essas notas, tá? E prosseguir nos nossos conteúdos, certo, gente? Então, hoje nós vamos falar sobre produtos notáveis, tá? Vamos começar o assunto sobre produtos notáveis, tá? Só que essa primeira parte, ela na verdade é uma revisão do que nós já trabalhamos lá no oitavo ano. Ele já diz aqui pra gente, no oitavo ano você estudou monômios e polinômios, vamos relembrar, tá? Então a gente vai precisar daquele conhecimento para a gente poder entender o que são esses produtos notáveis, tá? O assunto em si, ele aborda três partes, tá? Ele aborda a soma, a subtração e a multiplicação. Para o vídeo não ficar muito extenso, nós vamos trabalhar hoje só a adição e a subtração e depois nós fazemos a multiplicação. Fechamos a parte com esses três, tá bom? E aí a gente consegue prosseguir para a próxima parte do nosso conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Denomina-se monômio ou termo algébrico. Prestem bastante atenção. O que é um monômio? Toda expressão algébrica representada, olha só, apenas por um número ou apenas por uma variável ou por uma multiplicação de números e variáveis em que a variável não esteja no denominador nem no radical. Então vamos tentar entender o que é um monômio. Um monômio ele pode ser só um número, por exemplo, só um, ou apenas uma letra, x, y, z, tanto faz, qualquer letra. Ou ele pode ser uma multiplicação, onde a gente tem, deixa eu colocar aqui embaixo, onde a gente tem um número e uma letra, por exemplo. Tá? Lembrando, eu sempre falo para vocês, quando eu tiver um número e uma letra juntos, é porque que entre eles existe uma multiplicação. E é isso aqui que ele fala. Ó. Ou por uma multiplicação de números e variáveis. E aí ele coloca uma condição para que isso ocorra. Ela não pode estar no denominador, ou seja, eu não posso ter isso. Tá? Eu não posso ter isso. E nem no radical. E eu também não posso ter isso aqui. Tá? Lembrando, gente, o que ele está querendo dizer para a gente? Nós estamos falando de monômios, tá bom? Não vamos se confundir com o nosso assunto passado sobre radicais, onde a gente trabalhou essas situações. Não, pelo amor de Deus, tá bom? Nós estamos falando de monômios. Então, para ser monômios, ele precisa, ou o termo algébrico precisa ter ou um número, ou uma letra, número e letra juntos, desde que ele não esteja no denominador ou não esteja também no radical, beleza? E aí ele coloca para a gente alguns exemplos de monômios, né? Ó, 3x, o número 3, a letra x. 7y, o número 7, letra y. X ao quadrado, o 1, o x. ABC, A, B e C. O 4 e o x, o número 4, a letra x. E é interessante a gente entender uma coisinha, tá? Todo monômio ou polinômio, né? Vocês notaram que ele é composto, né? Basicamente nós vamos trabalhar com letras e números. Então, acontece o seguinte. Quando a gente tem a letra e um número, cada um dos dois recebe um nome diferente. Como assim, professor? O 4, né? Vamos dizer assim, o número do monômio ou do polinômio, tá? Ele é chamado de coeficiente, tá? Coeficiente, tá, gente? A letra fica feia porque infelizmente eu estou trabalhando com o mouse, tá? Coeficiente, um número. Mas e a letra? A letra, ela é chamada de parte literal, tá bom? Parte literal. Então, em qualquer monômio, em qualquer polinômio, nós vamos ter isso aqui sempre, tá bom? Nós vamos ter o coeficiente. Quem é o coeficiente? É o número que acompanha a letra. Quem é a parte literal? É a letra que acompanha o número. Professor, se eu tiver só a letra? A letra x, nesse caso, é a parte literal. E quem seria o coeficiente? O número 1, tá? Lembrem-se que se eu tenho apenas a letra, significa que ela é acompanhada do número 1. Só que a gente não coloca, tá bom? Ele não é apresentado quando a gente tem a letra. Por obrigatoriedade, a gente não coloca, né? Mas fica esquisito. Eu, pelo menos, eu acho esquisito colocar uma acompanhada da letra. Mas, não é dizer, se eu botar tá errado, não.
Se você colocar, vai estar certo do mesmo jeito. Mas aprenda que, se não tiver, existe o número 1. É a mesma situação do sinal de mais, para representar números positivos. Ou ele aparece, ou ele não aparece. Mas eu tenho que entender que se não aparecer no número, ele é positivo. Tá bom? A obrigatoriedade é de colocar o sinal negativo nos números negativos. Tá bom? O sinalzinho de menos nos números negativos. Bom, então já sabemos o que é um monômio. Já o polinômio, né? Essa palavra poli vem de vários, gente. Então o monômio ele é composto só de um termo. Tá? Vamos falar assim. Já o polinômio ele vai ter vários termos. Então ele já diz logo, ó, um polinômio é qualquer adição algébrica de monômios. Tá? Vamos entender assim, quando ele fala adição algébrica, ele está envolvendo tanto o sinalzinho de mais como o sinalzinho de menos. Tá? Então ele soma e subtrai. Então, para juntar, para não colocar um polinômio é qualquer adição e subtração entre monômios. Não, então ele já coloca adição algébrica. Então, quando vocês ouvirem essa palavrinha adição algébrica, ele já está tratando junto, juntando a adição e a subtração. Tá bom? Então, ele colocou alguns exemplos. Ó. Ax mais x ao quadrado mais 3x. Então, lembrando, ó, cada parte dessa separada pelo sinal de mais ou de menos, ela é chamada de termo. Tá? Então, se eu pergunto para vocês quantos termos eu tenho aqui, nesse primeiro exemplo, eu tenho 3 termos. No segundo exemplo, 2 termos. No terceiro exemplo, 4 termos. E no segundo exemplo, 2 termos. Tá bom? Então, sempre as partes que forem separadas pelos sinais de mais ou de menos são chamadas de termos. Tá bom? E aí nós vamos agora, né, observar um exemplo, né, prático onde ele utiliza esses polinômios, esses monômios. Tá? Por exemplo, qual é a expressão algébrica, olha só, expressão algébrica que representa a área da figura a seguir? Lembrando, gente, nós temos duas figuras, a figura 1 e a figura 2. Se a gente observar, o que é a figura 1? Um retângulo. O que é a figura 2? Um quadrado. Então ele já coloca para a gente, ó, quem é a largura da figura 1? É A. Quem é o comprimento da figura A? É B. A figura 2, como nós temos um quadrado, lógico que os lados têm a mesma medida. Então, ó, comprimento é x, largura também é x. Gente, se eu quero calcular a área, como é que eu faço? A área do retângulo, basta eu multiplicar comprimento pela altura, ou base vezes a altura, ou largura vezes o comprimento. Ou seja, lá da figura 1, basta eu multiplicar o A vezes o B. Essa é a fórmula para achar a altura desse retângulo, da figura 1. E da figura 2, professor? Na figura 2, como é um quadrado, os lados têm a mesma medida, então se a gente multiplicar x com x, eu não vou achar 2x, eu vou achar x ao quadrado. Por que é x ao quadrado? Pela regrinha de potências de bases iguais, o que eu faço? A gente repete a base e soma os expoentes. Tá? Nesse caso, como eu tenho 2x, expoente 1, expoente 1. 1 mais 1 vai ser 2. Pronto, eu achei a área das duas figuras. Mas ele quer a soma, professor. Então, gente, simples, eu vou somar a área 1 mais a área 2. Então, é A vezes B, figura 1, mais x ao quadrado, figura 2. Tá? Esse é um exemplo prático de como a gente utiliza esses polinômios e esses monômios. Tá bom? E aí ele coloca algumas observações. Olha só. Qualquer monômio é considerado um polinômio. Tá bom? Então, bem interessante essa observação. Tá? Não é porque ele é um monômio que ele vai deixar de ser polinômio. Então, ele já afirma para a gente, qualquer monômio é considerado um polinômio. Os monômios que formam um polinômio são denominados termos do polinômio. Foi o que eu expliquei para vocês. Então, cada parte que é separada pelo sinal de mais ou de menos, a gente chama de termo. Tá? Então, por exemplo, ó, 2xy é um polinômio de um só termo, um monômio. 100x mais 10y mais 2 é um polinômio de quantos termos? 3 termos. 100x, 10y e mais 2. Tá? Vamos para a próxima. Agora nós temos o seguinte, como eu falei para vocês, né? Essa primeira parte ela envolve 3 situações. A adição, a subtração e a multiplicação. Tá? Então, quando a gente trabalha produtos notáveis, né, geralmente ele já afirma para a gente aqui
sempre aparece para a gente com frequência essas três situações. Tá? Qual é a primeira, professor? O quadrado da soma. Qual é a segunda, professor? O quadrado da diferença. E qual é a terceira, professor? O produto da soma pela diferença de dois termos. Então, por isso que eu quis separar. Porque o quadrado da soma e o quadrado da diferença, eles são bem parecidos. Só muda o sinalzinho de mais e de menos. Então, para não confundir um pouco a cabeça de vocês, eu resolvi separar e deixar o produto para depois. Tá? Porque no produto a gente junta a adição e a subtração. Tá bom? Então, esses três produtos, né, eles são chamados de produtos notáveis. Então, quem são os produtos notáveis? O quadrado da soma de dois termos, a quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, o conjunto desses três termos, desses três produtos, é que formam os produtos notáveis. Então, vamos começar pelo quadrado da soma de dois termos. Nós já trabalhamos isso aqui lá no 8º ano. Tá? Então, como eu falei para vocês, aqui a gente só vai recapitular algumas coisas para a gente poder avançar no conteúdo. Então, vamos lá. Vamos considerar a expressão x mais y ao quadrado, soma, que representa o quadrado da soma de dois termos e desenvolvê-la algebricamente. O que é isso, professor? Nós vamos utilizar, né, a definição de potência. Então, eu vou fazer o que ele fez ali no exemplo para a gente acompanhar aqui, tá bom? Então, o que é o quadrado da soma de dois termos? Eu tenho x mais y. Aí você pode perguntar, professor, mas eu sempre vou ter x ou y? Não, gente, são termos. Tá? Uma hora pode aparecer algum número acompanhando o x, algum número acompanhando o y, pode aparecer o a, pode aparecer o b. Então, qualquer letra, qualquer número, ele serve para ser usado como termo. Tá? Lembre-se, é um polinômio. Por que é um polinômio, professor? Ele é um polinômio de dois termos. Eu tenho um sinal de mais entre os dois termos. Tá bom? Então, eu posso usar qualquer letra e vai aparecer qualquer número aí nas situações. Então, como é que a gente resolve isso aqui? Tá? Então, gente, na verdade, o que é o quadrado da soma de dois termos? Nós vamos fazer o seguinte. Quando a gente desenvolve, né, vocês vão ver que a multiplicação ela deixa, digamos assim, a questão um pouco grande. Então, aqui o intuito é o seguinte, a gente aprender a usar esse quadrado da soma para diminuir o nosso percurso para encontrar alguns resultados. Tá bom? Ele vai diminuir o nosso trabalho em algumas situações. Então, quero que vocês entendam, claro, a gente tem que entender como é que chega lá. Mas eu quero que vocês aprendam de fato o produto final. Então, vamos lá. X mais y ao quadrado. O que é isso aqui, professor? Se é ao quadrado, significa que eu vou repetir a base duas vezes. Então, quem é a base? X mais y vezes x mais y. Beleza? Então, essa é a nossa base. Então, se está ao quadrado é duas vezes. Se está ao cubo é três vezes. Se está à quarta potência é quatro vezes. Vamos fazer isso aí. O que nós temos agora? Nós temos a multiplicação. E aí nós vamos aplicar a propriedade distributiva. Ou seja, vamos multiplicar todo mundo que está de um lado por todo mundo que está do outro lado. Então, vamos lá. X vezes x é x ao quadrado. Tá? X vezes y é x, y. Tá? Eu só estou fazendo o que ele já fez lá para a gente tentar entender. Acabou a multiplicação pelo x. Agora nós vamos para a multiplicação do y, lado primeiro, por todo mundo do outro lado. Y vezes x. X, y. E y vezes y é y ao quadrado. Tá? Cuidado para não colocar 2y, tá, gente? É multiplicação. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou analisar aí o que eu tenho, o que eu posso juntar e o que eu não posso juntar. O x ao quadrado está sozinho, então eu já vou repetir logo. Tá? Agora o que eu tenho? Ó? Observem que nós temos x e y duas vezes. E aí nós temos uma soma. Por que eu posso somar? Porque a parte literal, as letras são iguais. Tanto aqui quanto aqui. Ó. Em ambas nós temos x e y. Mas quem é o coeficiente? Professor, não tem nenhum número acompanhando o x e o y. Opa, cuidado. Nós temos o número 1. Então, eu tenho 1 aqui e eu tenho 1 aqui também. 1 mais 1 é 2. Então, em vez de ter só um xy, eu vou ter 2xy. Pronto. E aquele y ao quadrado? Ele vai ficar igual ao x. Não tem ninguém para acompanhar. Então, a gente só
repete. Pronto, chegamos aqui ao final, tá? Esse finalzinho aqui é que a gente tem que entender. Pronto. Então, nós temos a igualdade x ao quadrado mais 2 vezes o x vezes o y mais y ao quadrado. O que isso tudo quer dizer, professor? Pronto, agora sim. Então, gente, aquilo ali, na verdade, ela representa uma expressão que a gente usa em produtos notáveis, tá? Que diz o seguinte: o que é o x mais o y ao quadrado? Prestem bastante atenção. O que é a soma, né, o quadrado da soma de dois termos? Ele já está dizendo lá, ó, é o quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? X. Então, x ao quadrado. Observe que a gente vai resolver sem usar potências. A gente vai resolver direto usando produtos notáveis, tá? Mas, o que ele diz agora? 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo. O primeiro termo é x, professor. O segundo termo é y. Então, se é 2 vezes, então é 2 vezes o x vezes o y. E, por último, mais o quadrado do segundo termo. Se o primeiro termo é y, o segundo termo, aliás, o primeiro termo é x, o segundo termo será y. Desculpa aí, gente. Pronto. Então, essa expressão é chamada, né? Ela é, na verdade, o desenvolvimento do quadrado da soma de dois termos. Então, em vez da gente usar potências, né? X mais y vezes x mais y, fazer aquelas multiplicações, juntar as partes literais iguais, o que a gente faz? Aplica produto notável. O que é? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo termo, tá bom? É o que ele resume aqui, ó. Então, o que é o quadrado de dois termos, a soma de dois termos? É o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, essa expressão nós temos que colocar na mente e não esquecer mais. Tá? E lembrando, gente, nós temos que saber, né, a ida, nós temos também que saber a volta. Ou seja, se eu sei que o quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, então eu também tenho que saber que para voltar é só fazer o quadrado da soma dos dois termos, tá bom? E aí, gente, nós temos alguns exemplos, tá? Nós vamos aplicar aqui. Nessa primeira parte, nós vamos só aprender a fazer o desenvolvimento e fazer a volta também, tá bom? A gente não vai se estender tanto em alguns probleminhas. Nós vamos aprender nessa primeira parte a desenvolver, né, a distribuir aí os produtos notáveis. Então, no primeiro exemplo, vou colocar aqui embaixo, ele tem 3x, ó, como eu falei para vocês. Ó. Nem sempre vai vir só a letrinha. Tá? A gente tem que ficar ligado nisso aí. Pronto. Quadrado da soma de dois termos. Quem são os termos, professor? 3x, 2y. Primeiro termo, 2x, 3x, desculpa. Segundo termo, 2y. Vamos usar a regrinha aqui de produtos notáveis. Então, o quadrado do primeiro termo, quem é o primeiro termo? 3x, então o quadrado dele. Então, eu vou elevá-lo ao quadrado. Tá? Mas, a regrinha diz para mim multiplicar 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo. Então, 2 vezes 3x vezes 2y. E, por último, basta eu somar com o quadrado do segundo termo. Então, observem que desse jeito a gente ganha tempo, tá? E a gente consegue, de forma mais rápida, resolver a questão. Tá? Claro que, professor, se eu quiser resolver usando potência, posso? Pode, mas vocês vão ter mais trabalho e a chance de errar é um pouco maior do que aplicando o produto notável, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Só vou resolver. O que é 3x ao quadrado? Lembrando, é potência. Então, eu tenho que elevar todo mundo que está dentro do parêntese ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é 9. X ao quadrado é x ao quadrado. Simples, tá? Agora, eu tenho a multiplicação. Tá? Prestem bastante atenção. O que nós temos? Olha só. Eu tenho
2 vezes 3, 6. 6 vezes 2 é 12. E aí basta eu juntar as letras x e y. Tá? Porque eu vou fazer a multiplicação entre duas letras diferentes, a gente só junta. Tá? Mais 12xy. E por último, nós temos 2y ao quadrado. Mesma situação do 3x ao quadrado. Tem que elevar todos que estão no parêntese ao quadrado. Então eu tenho 2 ao quadrado é 4 e y ao quadrado é y ao quadrado. Pronto. Desenvolvi o meu produto notável. 3x mais 2y ao quadrado. Pronto. Preciso fazer mais alguma coisa, professor? Não. Como eu falei, nós só vamos desenvolver o produto notável. Tá bom? O que eu tenho agora no segundo exemplo? Ele já mudou a letra. Agora ele colocou um a para a gente. Então eu tenho a ao cubo, primeiro termo, mais 5b, segundo termo, elevado ao quadrado. Tá? E aí, gente, é a mesma ideia. O que a regrinha diz? Quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? A elevado ao cubo elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro termo, tá bom? Eu não excluo o expoente do primeiro termo, ele vai continuar lá, tá bom? Mais 2 vezes o primeiro termo, a ao cubo, mais desculpa, gente, vezes, né? Olha só, já é cometendo um erro, tá? Vezes o segundo termo, 5b, tá? Desculpa aí. E por último, basta a gente elevar o segundo termo ao quadrado. Quem é o segundo termo? 5b, tá? 5b ao quadrado. Feito isso, gente, é só a gente resolver o que tem para ser resolvido. 2 ficou parecendo um A. Bora lá. O primeiro termo lá, né? A ao cubo elevado ao quadrado. Potência de potência. Como é que eu resolvo? Repete a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2 é 6. Difícil. Mais 2 vezes 5 vezes o 1 do A. Então é 10. Tá? Lembrando aí que o coeficiente do A é 1. Agora, como eu tenho A elevado ao cubo vezes B, são duas letras diferentes, basta a gente juntá-las. A ao cubo e B. Pronto. E lá no final nós temos 5B elevado ao quadrado. Lembrando, se estão dentro do parêntese e é uma multiplicação, eu devo elevar todos ao quadrado. Então eu tenho 5 ao quadrado, 25. E B ao quadrado é B ao quadrado. Tá? Então, essa é a soma, o quadrado da soma de dois termos. Vamos agora para a diferença, galera. Tá? A diferença, gente, não muda praticamente nada. Só vamos mudar o sinalzinho de mais e nós vamos colocar o sinalzinho de menos. Mas o desenvolvimento é o mesmo. Então, olha só. Ele já começa dizendo, né? Nós temos a expressão, deixa eu mudar aqui o pincel, x ao quadrado. Tá? Então, nós temos aqui. O que é o quadrado da diferença? Agora, em vez de ter x mais y, a diferença é menos. Então, é x menos y ao quadrado. Vamos resolver usando potências primeiro, para a gente entender como é que funciona. Então, ó, x menos y, tá, gente? Lembrando, se é x menos y ao quadrado, significa que eu tenho que repetir a base. X menos y duas vezes. Então, ó, vezes x menos y. Beleza? Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. X vezes x é x ao quadrado. Tá? X vezes y é xy. E aí é sinalzinho de menos, tá bom? Cuidado. Xy. Agora eu tenho y vezes x. É a mesma coisa de xy. Tá? E também é negativo. Cuidado. E por último, nós temos y vezes o y. São letras iguais. Aí, ó, cuidado. Esse primeiro y é negativo e o segundo também é negativo. E na multiplicação, sinais iguais é sempre positivo. Tá? E aí, y vezes y será y ao quadrado. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou organizar. O que eu posso fazer? O x ao quadrado está sozinho. A gente só vai repeti-lo. Tá?
Agora, observem que aqui eu tenho xy e aqui eu também tenho xy. As partes literais, elas são iguais. Então, eu posso aqui somar. Por que eu posso somar? Porque os sinais são iguais, tá bom? Então, 1 daqui com 1 daqui será 2. Aí eu só vou repetir a parte literal, xy. Como os sinais são iguais, gente, então a minha resposta não pode ter outro sinal, vai ter que ser negativa. E lá no final nós vamos apenas repetir o y ao quadrado. Então, olha só o que foi que nós achamos. No quadrado da soma de dois termos, aqui no segundo termo nós temos mais 2xy. Como nós estamos agora no quadrado da diferença de dois termos, o nosso segundo termo será negativo, tá bom? Muito cuidado. Apenas o segundo termo será negativo. O nosso terceiro termo, né, que é o segundo termo da situação, ele vai continuar sendo positivo. Então, o único sinal que é trocado é o do segundo termo, tá bom? E aí, para fechar, nós vamos cair naquela mesma situação, usar, né, a regrinha do produto notável no quadrado da diferença de dois termos. Então, o que eu tenho? Quando eu tiver x, né, um termo, menos outro termo elevado ao quadrado, o que eu vou ter na verdade? Olha só. O quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? É x. Então, é x ao quadrado. Menos duas vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é y. E aí, para fechar, mais o quadrado do segundo termo. Então, esse, na verdade, é o nosso produto notável relativo ao quadrado da diferença de dois termos, tá bom? E aí nós temos dois exemplos também. O primeiro, ele coloca 3a menos 4b elevado ao quadrado, tá? Vamos resolver usando a parte final do produto. Então, o que a regrinha diz? Quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 3 vezes a. Então, é o quadrado do primeiro termo. Então, eleva ele ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro termo, 3a. Vezes o segundo termo, 4b. Tá? E agora, o que nós temos? Mais o quadrado do segundo termo. Mas, gente, quem é o quadrado? Aliás, quem é o segundo termo? 4b. Então, 4b ao quadrado. Pronto, feito isso, vamos só desenvolver aqui o nosso produto notável. Então, lá no primeiro termo, nós temos 3a ao quadrado. Então, é 3 ao quadrado, 9. A ao quadrado é a ao quadrado. Tá? Menos, aí nós vamos multiplicar. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 4 é 24. As nossas partes literais são A e B, são letras diferentes. Então, a gente apenas vai juntá-las. Tá? A e B. E lá no final nós temos 4 ao quadrado, 16. E b ao quadrado é b ao quadrado. Pronto. Último exemplo. Ele já coloca para nós agora a ao cubo. Primeiro termo, tá, gente? Bom, a gente já ir separando. Menos xy. Olha só. Segundo termo elevado ao quadrado. Então, olha só. Agora nós temos 3 letras. O professor vai bagunçar a nossa cabeça. Não, gente, calma. É só a gente entender. Primeiro termo, a ao cubo. Segundo termo, xy. Lembre-se que os termos não são as letras, né? São as partes separadas pelos sinais de mais e de menos, tá bom? Então, vamos lá. O que a regrinha diz? Quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? A ao cubo elevado ao quadrado. Pronto. Depois, menos 2 vezes primeiro termo, a ao cubo, vezes segundo termo, xy. Ficou distante, não é nada bom. Tá? E para fechar, mais o quadrado do segundo termo. Então, o nosso segundo termo tem 2 letras, mas não tem nada de difícil, gente. Ó, ao quadrado. Pronto. Vamos só desenvolver agora. O nosso primeiro termo lá é a ao cubo elevado ao quadrado. Potência de potência. A gente repete a base, multiplica-se os expoentes. 3 vezes 2 é 6. Menos, aí eu venho, ó, 2. E os outros? Aqui é 1
Aqui é 1. Então é 2. 2 vezes 1, né? É 2. O que eu faço agora com as partes literais? Gente, observem que as letras são diferentes. Então é só juntá-las. Então eu tenho a ao cubo vezes x e y. Eu não posso fazer nada com letras diferentes. Então eu só vou juntá-las. E lá no final eu tenho xy ao quadrado. A mesma situação se fosse um número no lugar do x. São dois números e tem uma multiplicação. Então eu tenho que elevar os dois ao quadrado. Então eu tenho x ao quadrado e eu vou ter também y ao quadrado. Certo, gente? Então, essa foi a nossa aula, como eu falei para vocês, né? Eram 3 partes. Trabalhamos quadrado da soma, trabalhamos quadrado da diferença. Vai ficar faltando o produto da soma pela diferença. Tá bom? Para não misturar, eu resolvi separá-las. E aí, o que acontece? A atividade vai estar anexada junto com o link da nossa aula. Tá? Prestem bastante atenção, que tem muitos alunos que assistem o vídeo e acham que não tem atividade, mas a atividade está lá. São 2 anexos, o link da nossa aula no YouTube e o link aliás, né, o arquivo da nossa atividade. Tá? Nossa atividade vai ser relacionada só a esse conteúdo, né? Desenvolver os produtos notáveis ou voltar ao que era antes. Tá? Não vai passar disso, beleza? E aí, gente, espero que tenha ajudado vocês. Tá? Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Abraços.